Tudo bem, pessoal? Estou de volta com a análise de uma obra, talvez a mais polêmica, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Tá? Eu faço um estudo de vários segmentos da espiritualidade, e um dos que eu mais gosto é justamente a doutrina espírita. Gosto muito também da análise da encíclica Rerum Novarum, da vertente católica. Gosto também da espiritualidade, uma das mais antigas, se não a mais antiga do mundo, que é a questão do hinduísmo. Eu, inclusive, tenho estudado recentemente. É lógico que tem a parte dos mitos, a coisa toda, mas acho muito interessante tudo. E tenho também, no meu histórico de estudo da transcendência humana, a passagem tanto pela filosofia integral, que eu acho espetacular, como também da conscienciologia, que no sentido científico é espetacular. Falta a conscienciologia a ideia da filosofia, que a filosofia integral wilberiana complementa muito bem. A parte religiosa acho que o espiritismo complementa muito bem. A parte da crença em Deus, né, do teísmo, né, com T de tatu, né, teísmo, não ateísmo, que é a vertente e o pensamento oposto. Tem vários filósofos adeptos do ateísmo, não é o meu caso, eu prefiro muito mais o teísmo, né? Então a gente tem essa predileção pela existência de Deus numa questão lógica, racional. Inclusive minha última obra, que está para ser publicada, eu falo um pouco disso. A lógica aponta para Deus, não é como os ateus dizem, que pela lógica, racionalidade, eles ficam com a ciência materialista. Não, a lógica aponta para a ciência não materialista. Eu falo isso na minha última obra. Mas agora estamos aí interessados no capítulo 5 da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma das obras mais polêmicas do Espiritismo e do Chico Xavier. O conceito aqui do capítulo 5 fala, né, o título Os Escravos, fala de um diálogo entre Ismael, segundo a obra Gestor do Brasil, e Jesus, o próprio Cristo, como gestor do planeta todo. Tá? Essa é a concepção espiritista de Jesus. Tá? Ele como governador, gestor, manda-chuva. Então esse é um conceito que eu acho bem interessante da doutrina espírita. A doutrina católica observará Jesus como o próprio Deus. A doutrina espírita tem uma concepção um pouco diferente. Tá? E depois as outras vertentes, né, com outras ramificações que não seja no berço do cristianismo, como é o caso do hinduísmo, outras questões que eu estou fazendo estudo e apresentarei para vocês na sequência. Aí já é uma outra situação. No capítulo específico, capítulo 5, Os Escravos, conta aqui o capítulo a história de um diálogo entre Jesus e Ismael. Ismael, um pouco chateado, chega para Jesus e fala: olha, temos um problema aqui. O que o senhor falou e tal, tem todo o linguajar muito erudito e muito lindo da obra. Eu não pretendo reproduzir o linguajar aqui da obra, né? Eu falarei de uma forma simples aqui para vocês, mas através de um linguajar muito lindo, Ismael fala o seguinte: olha, o plano estava tão bonito, mas os homens lá já estão escravizando todo mundo, escravizam os índios, escravizam nossos irmãos afrodescendentes, nossos irmãos negros, e estão já maltratando. Não está bom, a coisa não está legal. É um suspiro de tristeza ao ver os homens numa condição tão precária, numa condição tão cruel, tão próxima da barbárie, ao invés de amarem-se, né, uns aos outros e coisa e tal, né, como o próprio Jesus ensinou. Então ele lamenta. E Jesus ele fala para Ismael: bem sabes, né, aí abrindo aspas, que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Então ele fala: olha, Ismael, entendo seu lamento, você está chateado aí, mas olha, tem uma coisa, por mais que você esteja lá, né, com boa vontade, intuindo bons ensinamentos e bons pensamentos,
cada um é responsável por si. Os homens têm sua responsabilidade pessoal e coletiva também. E Jesus coloca, olha, temos aqui uma justiça divina em ação. Cada qual receberá conforme seus atos. Tá? Isso na espiritualidade hindu, ou dentro do hinduísmo, isso é colocado como o Dharma. Dharma e Karma. Né? Você tem essa questão dentro do hinduísmo. Tá? Aqui o capítulo, tá? O autor prefere o termo justiça divina. Tá? O autor coloca na boca do próprio Cristo a questão da justiça divina. Tá? Colocando como validando, né? Um validador da justiça divina no consolo, né? Nessa consolação a Ismael. Então, ele fala, né, aqui, né, de fato, né, a colaboração africana deveria verificar-se sem abalos perniciosos. E no capítulo das amorosas determinações. Ou seja, ele está falando, não era para ter esse abalo pernicioso, escravidão, dor, não, tudo era para ser harmônico e tudo era para ter uma determinação amorosa. Então essa é a fala de Jesus para Ismael aqui nessa obra. E ele coloca ainda, gente, de maneira muito impactante, eles, falando dos homens, terão a liberdade de humilhar seus irmãos em face da grande lei do livre-arbítrio independente. Então você tem esse livre-arbítrio. Mas você estará submetido a uma justiça divina, na linguagem do hinduísmo, você está submetido à lei do Dharma e da lei do Karma. Numa linguagem também racionalista cristã, a própria linguagem espírita, ação e reação, causa e efeito. Vários filmes de Hollywood, né, ficções científicas, tratam muito bem da questão de causa e efeito. Né? Então tem toda essa questão aí. E Ismael ainda coloca, não teríeis um meio direto de orientar a política dominante no sentido de purificar e de se purificar, né, na verdade, o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Está falando do Brasil. Essa pergunta cabe para os dias atuais. Né? Hoje não dá para interferir lá em Brasília, né, com todas as lambanças que estão fazendo lá em Brasília. Hoje, no aqui e agora, vamos falar francamente, mas no passado teve as eras anteriores, as administrações, as gestões anteriores que fizeram ainda mais lambança. É verdade. Mas isso não justifica a lambança atual. Então, alto lá. Então, se o passado estava ruim, e é verdade, né, os presidentes anteriores, inclusive já tivemos impeachment, mais de um, tivemos lambança, petrolão, é mensalão, é não sei o que lá, agora é rachadinha, é não sei o que tem. Tudo isso é horroroso e está acontecendo aqui. Então, a pergunta que ele faz lá de trás para o Brasil de 1500 vale até hoje. Até hoje. Né? Eu acho sensacional como essas obras clássicas, interprete você como uma ficção, uma mera ficção, e aceito essa interpretação se vier aí de uma reflexão aí do nosso amigo. Né? Eu sei que eu tenho muitas pessoas que são materialistas, que me acompanham, o pessoal do ateísmo também me acompanha, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Eu me declaro um não materialista, ou seja, alguém que prefere a lógica da espiritualidade, tá? Num conceito, para resumir muito esse conceito, seria Deus, Espírito, Matéria, né? Aceitando esse trinômio. Mas tudo bem, se você é um materialista, seja bem-vindo. E interprete isso como uma questão poética, uma questão, mas seja ficção, seja poesia, seja até uma romantização do autor, da maneira que você interpretar, é isso que eu quero dizer. Veja como essas obras que tendem a se transformar em obras clássicas, como elas têm uma atualidade. Né? A gente está falando lá do passado, mas ela vale para hoje. É isso que eu quero dizer. Né? Essa obra tende a ser uma obra clássica no futuro, tá? Porque ela é muito atual. E como que alguém que leu O Pequeno Príncipe, mas isso é uma obra totalmente ficcional, imaginária. Sim, mas
Existem questões profundas sendo tratadas ali. Não que eu esteja falando que essa obra é imaginária, não é isso não. Eu estou falando assim, mesmo na hipótese de você assim interpretar, vale a pena ler a obra. É isso que eu quero dizer. Muito interessante aqui a atualidade. E a obra coloca nos lábios de Jesus, em resposta para Ismael, fala assim, olha Ismael, o negócio é o seguinte, né? Falando com as minhas palavras, né? Mas assim, vendo o que está aqui na obra. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos. Veja a frase como é sensacional. O livre-arbítrio é algo que é chamado aqui de grande lei do livre-arbítrio, o livre-alvedrio. Ou seja, você faz o que você quiser. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você plantar, você colherá. Tem até um dito popular muito interessante das antigas, né? Quem semeia vento, colhe tempestades. Então, até a sabedoria popular já entrou nessa, né? Veja, é tão rico, né, tudo isso, tão interessante. O próprio Albert Einstein tem uma frase interessante que ele diz que a vida, a relação existencial nossa com o universo é como jogar uma bolinha na parede. Você joga azul, ela volta azul. Joga forte, ela volta forte. Joga fraca, ela volta fraca. Tá? Então, cuidado com o que você joga na parede, que volta para você. Tá? Então, tem todos estes ensinamentos maravilhosos, e a obra aqui fala disso. Então, nas palavras aqui, segundo o autor da obra, nas palavras de Jesus, e ele coloca aqui, gente, na velha península já não existe mais o povo mais pobre e mais laborioso da Europa, que são os portugueses. O luxo das conquistas amoleceu as fibras criadoras da nação, né, de Portugal. E todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho do povo português, né, que tem um elogio, vem esmorecendo sobre o amontoado de riquezas fabulosas. Quer dizer, ele está falando, puxa, um povo maravilhoso, um povo trabalhador. Foi só ficar rico que a coisa começou a ficar complexa. Então aí ele traz a questão da riqueza. Então esse é o segundo conceito-chave. A riqueza ela pode trazer efeitos altamente benéficos e positivos para uma pessoa. Então é a riqueza destinada a criar um sistema de irrigação, de saneamento básico para toda uma população, a construção de teatros, fomento de cultura, locais de estudo, universidades, escolas, tudo isso o dinheiro que faz. É a riqueza que faz isso. Então a riqueza para pagarmos ótimos colégios para nossos filhos, para comprarmos livros fantásticos e fabulosos, para gerarmos caridade, para gerarmos cultura, para auxiliarmos a todos. Na verdade, a riqueza é neutra e pode ser usada para esse lado muito positivo, mas a riqueza às vezes nos traz ilusões materialistas, que é o que está falando aqui, e acabam jogando contra, vamos dizer, marcando um gol contra. É isso que está dizendo a obra aqui. É muito duro o que está falando aqui. Está falando, eles estão fazendo mau uso, né? O próprio Cristo está falando isso aqui segundo a obra. Estão fazendo mau uso da riqueza, mas é da lei, que ele chama justiça divina, né? Ou na linguagem do hinduísmo, é a lei do Dharma, é a lei do Karma, ou numa outra linguagem, é a lei de causa e efeito, linguagem racionalista cristã. Enfim, isso tudo cairá de volta para o povo português. Ele diz aqui, se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, podemos mudar o curso dos acontecimentos a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência e da vida. Está falando aqui, ele está falando justamente isso, a lei do karma, é também chamada de lei do retorno. E depois, de uma maneira muito poética e muito linda, ele coloca aqui que os filhos da África foram humilhados, abatidos no solo, onde floresciam, deveriam florescer, as bênçãos renovadoras, né? Onde deveria ter amor, onde deveria ser o coração do mundo, está acontecendo tudo isso. E aí vem o elemento consolador. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil, e do manancial de sua humildade
e de seus corações resignados e tristes nasceram lições comovedoras, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, ternura e de perdão. Gente, isso aqui é sensacional, é muito bonito, realmente. E esse é vamos dizer assim, um tributo que fazemos aos nossos queridos irmãos, filhos da Mãe África. O Brasil é feito também desse caldo, desses ingredientes, né, que compõem o caldeirão. E nesse caldeirão temos fraternidade, ternura, perdão, e tem outros valores vindos de outras nacionalidades, outros povos. O Brasil é um país totalmente miscigenado, que eu acho maravilhoso. Temos não apenas os portugueses com sua força de trabalho, um povo muito trabalhador. Temos aqui os imigrantes italianos, também muito trabalhadores, empreendedores acima de tudo. Temos também os nossos irmãos japoneses que fizeram uma grande contribuição ao Brasil, não somente no campo da agricultura e da tecnologia, como também em termos de hábitos, de costumes. Isso é a beleza do Brasil. Eu acho que essa é a maior bandeira que o Brasil traz, essa questão do acolhimento. O Brasil é realmente uma nação, um país que tem tudo isso, gente. O brasileiro é tudo isso, essa riqueza, essa prosperidade cultural toda é fantástico, tá? É fantástico. O que temos no Brasil é fantástico. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí desse capítulo 5º, né? Capítulo 5. É um capítulo curto, mas muito rico, tá bom? Um grande abraço.